Oi, queridos, aqui é Cíntia Albuquerque. Hoje eu venho falar com você sobre 5 pontos que podem estar impedindo que você realmente receba a cura. Então, se você já está seguindo os ensinamentos de Joe Goldsmith, se você já está meditando, se você já está buscando com sua leitura, com seu estudo, né? E você está praticando. E mesmo assim, você ainda não está alcançando cura. Então, pode ser que algum desses 5 fatores estejam realmente impedindo que essa cura se realize. O primeiro, eu diria, que é o desejo. A gente já ouviu várias vezes, né, nos ensinamentos de Joel, que não devemos ir a Deus com desejo de sermos curados. E a razão pela qual não devemos ter desejos é porque, amados, todas as vezes que nós desejamos alguma coisa, estamos nos entendendo como alguém que não tem aquilo. Então estamos reconhecendo falta. E o reconhecer falta faz com que isso que está na nossa consciência seja atraído para a nossa vida. Então a gente está desejando ser algo que a gente já é, ou ter algo que a gente já tem. No ensinamento do caminho infinito, a gente vai para Deus somente para reconhecer a presença de Deus. E nessa presença a gente sabe que tudo está contido. Então, isso vai bem com o versículo da Bíblia onde Jesus Cristo diz que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que assim todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque Deus sabe das nossas necessidades. A questão é quando a gente está desejando algo, porque esse desejo, ele demonstra uma falta de reconhecimento de que você é o filho de Deus e de que Deus já te deu todas as coisas, tá? Então, o que é que você tem em sua consciência é o que importa. Se você tem em sua consciência que você é doente, ou que você não tem suprimento, ou que você não tem harmonia no seu trabalho, na sua casa, no seu corpo, na sua mente, você vai expressar justamente isso. Então, o trabalho é ir para dentro, reconhecer e agradecer o que você já é e o que você já tem. Então, seria este o primeiro ponto que você deve avaliar dentro de si, se você ainda está desejando ou se você já entendeu que Deus já proveu todas as coisas para a sua vida, tá? O segundo ponto, inclusive eu fiz, né, um vídeo sobre isso, é com relação ao medo. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, como que o medo impede a nossa cura, porque o medo é o combustível da ilusão. Então, o medo, ele vai aumentar, ele vai confirmar que você está nessa ilusão e ele vai aumentar a ilusão, ele vai fazer com que ela se torne verdadeira, pelo menos verdadeira aqui nessa nossa realidade. Então, o medo, ele é muito traidor, né? Porque ele mostra que nós não temos confiança em Deus, que nós não estamos confiando que Deus está governando nossas vidas, que nós não confiamos no amor de Deus, que nós estamos debaixo da graça e do amor do nosso Pai. O medo, ele tem que ser vencido. Aliás, não tem nenhuma outra coisa para ser vencida senão o medo. E como é que a gente faz, gente, para vencer o medo? Então, nesse trabalho do caminho infinito, a gente vai meditando, né, no amor de Deus, meditando na presença.
E Joel está sempre nos dizendo que todas as coisas podem acontecer a todas as pessoas aqui nessa realidade. Nós estamos sujeitos a todo tipo de mal, a menos que a gente se coloque na presença de Deus e que a gente deixe que Deus governe. Na presença de Deus é impossível que haja qualquer tipo de doença, de acidente, de desarmonia, de imperfeição, mas é necessário que a gente tenha essa comunhão com Deus, este contato contínuo com Deus, estarmos nos colocando debaixo da graça e especialmente estar abrindo mão do seu próprio cuidado em relação a si mesmo, mas deixando Deus governar, dando passos de confiança, passos de que eu vou agora confiar no meu Pai. À medida que a gente vai dando passos de confiança, a gente vai experienciando essa proteção, e aí essa confiança ela vai crescendo em nós. Então, para isso, é necessário que a gente esteja reconhecendo. Vamos dizer que seu problema seja de saúde. Então você começa a reconhecer o governo de Deus no seu corpo, o governo de Deus em tudo que você consome como alimento, em tudo que você faz. Cada célula do seu corpo é a própria presença do Criador. Deus anima o seu corpo. Deus é cada órgão do seu corpo. Ele é, na realidade, o seu corpo é feito de Deus. Ele é feito de espírito. Você começa a reconhecer que você não é um corpo, você não é um corpo material, mas sim um corpo espiritual. Que o seu corpo é luz, que o seu corpo é glorioso, que é a imagem e semelhança do teu Pai, portanto você não pode vê-lo, mas você pode experienciá-lo. Você pode experienciar a perfeição do seu corpo através do reconhecimento, das meditações, e à medida em que você alcança uma consciência onde você não aceita mais que você é matéria, que você é esse ser finito, e você começa a entrar nessa dimensão de consciência onde você se vê cada vez mais espírito, então essas manifestações de imperfeição no seu corpo, elas começam a ceder, tá? Então isso é na medida que cada um vai alcançar. Então nessa medida, o seu medo diminui, a sua confiança aumenta, e aí a cura é manifesta na sua vida, tá? Então esse é o segundo passo que você deve avaliar, né? O segundo aspecto que você deve avaliar na sua consciência. Se você ainda está se deixando temer, não crer, não confiar no teu Pai. Esse é o segundo aspecto a ser analisado. Bom, nesse aspecto a ser analisado com relação ao medo, Jesus Cristo fala assim: quando você pedir alguma coisa, tenha a certeza de que você já recebeu, tá? Ele diz isso para você pedir sabendo que já recebeu, não com medo de que o teu Pai vá te abandonar. Então o que é que a gente vai pedir? Porque a gente sabe que no caminho infinito a gente não pede cura. A gente vai pedir pela realização da verdade, a gente vai pedir luz, a gente vai pedir para ver o que Deus deu, para ver o corpo verdadeiro e glorioso de Deus. É isso que a gente vai pedir. E à medida que a gente recebe já, antes mesmo de ver o corpo mudar, tô falando da questão da cura do corpo, mas pode ser qualquer coisa, tá? Antes mesmo de você ver o seu corpo mudar, você já está em gratidão pela graça recebida. Aí sim se manifesta a cura, tá? Mas nesse mesmo versículo, tá? Ele continua, ele segue dizendo que a gente deve perdoar a
todas as pessoas, para que Deus também nos perdoe. Esse é o terceiro ponto. Esse aspecto tem que ser avaliado em você, tá? Não é que Deus precise nos perdoar, porque Deus não está nessa cena humana, mas o que Jesus estava fazendo na realidade, amados, Jesus estava falando a linguagem que as pessoas conseguiriam entender, tá? Então ele estava mostrando que é necessário que a gente perdoe a todas as pessoas para que o nosso pedido seja atendido. Pedido de quê? De que a gente tenha a luz, de que a gente possa ver, de que esses véus possam sair da nossa frente, que a gente possa conhecer o nosso ser verdadeiro, tá? Então, sem o perdão, você não vai receber essa comunhão, você não vai alcançar essa comunhão com Deus, porque você está aprisionando o seu irmão em condenação. Você, na verdade, virou um carcereiro do outro, onde você está encarcerando o outro, onde você está condenando o outro, e você está ali na porta, né? Você está tomando conta ali, guardando a chave da cadeia, e por causa disso você está preso. Você está completamente aprisionado. Então o perdão é um fator, eu diria, de extrema importância. Enquanto a gente estiver condenando, Joel deixou bem claro, né, em alguns de seus vídeos, né, dizendo pra gente que se você quiser ir ao altar de Deus, oferecer a Deus alguma coisa, né, o seu pedido, ou a sua comunhão, que você primeiro faça as pazes com os seus inimigos. Porque na realidade, amados, ele sou eu, né? Ele está manifestando aquilo que está em minha consciência. E eu preciso libertá-lo para que haja libertação no meu próprio ser. Então a condenação, ela vai nos aprisionar. Precisamos nos libertar. Vai para dentro de você. Mas não faz isso só um dia, não faz isso só uma vez. Pede a Deus que limpe, que tire de você todas as coisas que te afastam do teu Pai. Que tire de você todas as coisas que te afastem do teu irmão. Porque o teu irmão é a manifestação de Deus. E tudo que te afasta dele, te afasta do teu Pai. Então nós precisamos ser muito sérios com o perdão, tá? Eu quero levantar um aspecto muito importante também, que com certeza, o quarto aspecto, com certeza vai não ser percebido na maioria das vezes por nós. Nós não vamos querer olhar para esse aspecto, tá? Mas que ele muitas vezes se apresenta. É o apego. Que tipo de apego? São dois tipos de apego. Um é o apego à pessoa que está doente, tá? Então você precisa libertar essa pessoa do seu apego, porque o apego é um desejo de ficar com a pessoa, de não deixá-la ir. É um amor humano que exclui todo o resto das pessoas. Você está apegado àquele único ser. E esse apego seu, ele impede que você alcance uma consciência aonde só existe um. Só existe um ser, só existe um Filho de Deus, tá? E este um Filho de Deus se expressa através de toda a humanidade, de toda a criação. Então a nossa mente, ela está presa ao apego àquela certa pessoa. E aí nós estamos aprisionando a pessoa no nosso apego, tá? Porque o nosso desejo de vê-la curada, ao vê-lo curado, é tão extremo que impede a realização da verdade sobre essa pessoa. Você só vê morte nela, você vê nela só o sofrimento dela, a dor dela. Você não consegue ver a realidade de Deus por estar completamente apegado àquela pessoa, com medo que ela morra, com medo que ela sofra. Volta para o nosso primeiro item que eu levantei aqui, que é o desejo.
o desejo da cura, tá? Então você, por esse apego, você amarra, você tem que libertar a pessoa de qualquer tipo de obrigação de estar na tua vida, de qualquer tipo de... Porque cada pessoa tem a sua própria jornada, cada pessoa tem o seu tempo na Terra, então a gente tem que libertar, saber que essa pessoa não nos pertence, ela pertence a Deus, e que ela tem sua própria jornada a seguir, e que essa jornada tem que ser cumprida, e que a gente deve deixar a nossa mente de fora e não estar nos intrometendo naquilo que tem que ocorrer, naquilo que tem que ser feito. Não dizendo que Deus queira a morte de ninguém, não é isso. É apenas dizendo que o nosso apego é o que vai trazer todo o transtorno. É o que vai não nos deixar ver a harmonia de Deus. Porque se você for orar por uma pessoa que está distante, é mais fácil você liberá-la da sua materialidade, porque você não tem apego por ela. Então você não tem medo e você não tem desejos, e aí você consegue libertá-la daquela ideia de matéria e elevar a consciência da pessoa à consciência espiritual, certo? Aonde eu posso reconhecer você como espírito. E eu não estou apegada querendo que você esteja aqui comigo, que você não vá embora, eu não estou com medo da sua morte. E assim eu te liberto. Então, este apego, ele de fato é uma grande prisão e impedimento para que esta pessoa seja curada. E se esta pessoa for você, o seu apego, é o segundo aspecto do apego, é o apego pela identificação de você como uma pessoa doente, tá? E também pode ser a identificação do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Existe aí uma ideia, tá, amados? É uma coisa muito sutil que você talvez não perceba, mas muitas pessoas caem neste ponto, aonde elas estão apegadas à forma como elas se veem, estão apegadas à forma de se ver doente. Então você olha para você mesmo e diz assim: eu sou cardíaco. E você se apegou à ideia de que você é esse ser cardíaco, e por causa disso, você lá no fundo, você não quer se libertar desse ser. O seu ego, ele tem algum prazer na doença, ele tem alguma satisfação nessa dor. Satisfação porque, vamos dizer que você recebe muita atenção das pessoas, porque você se sente especial, diferente. Eu sou o cardíaco. No seu subconsciente, você está se identificando tanto com esse ser doente que você não quer deixá-lo. Existe uma gratificação de estar doente, de ser o coitado, de ser diferente. E pode ser também que você tenha esse mesmo sentimento agregado a uma pessoa da sua família que está doente. Vamos dizer um filho, tá? Tô dando exemplo de um filho, mas pode ser qualquer pessoa. Você tem aquele sentimento aonde há uma doença mútua, tá? Porque o seu filho está doente, então você criou na sua mente a ideia de uma mãe de um filho doente. Então você se vitimiza por ser a mãe de um filho doente e a ele também. Então existe uma dança ali, é uma coisa como que você sente algum especialismo nisso e no seu filho. Existe alguma satisfação, alguma desculpa, eu vou ter que agir dessa forma porque limitada, porque o meu filho é doente, então eu tenho que estar, ele é limitado assim porque ele é doente, e você se sente vítima, você quer a atenção das pessoas, você gosta de alguma forma dessa dor, sabe, gente? Isso existe.
Existe porque existe também, por exemplo, em pessoas aonde, por exemplo, a mulher apanha do marido. É uma doença mútua. Os dois estão doentes. O marido gosta de bater, né? Ele bate, e a mulher, ele gosta desse sofrimento, aonde vê-la sofrer é uma coisa que lhe traz algum prazer, e ela também se sente gratificada quando ele, depois de bater, ele se arrepende, ele chora, ele diz que ama. Tudo isso são ilusões do ego. Mas qual é a grande questão? A questão é que a gente não quer a cura. Quando a gente está sendo apoiado por essa ideia, não importa quem vai orar por você nem por quanto tempo, você não vai ser curado porque você não quer, simplesmente porque você aceita essa ideia de si mesmo, ou do seu filho, ou de alguma outra pessoa na sua casa, e aquilo te traz alguma recompensa e você não deseja ser curado. Por isso que Jesus Cristo, ele perguntava às pessoas se elas queriam ser curadas, se elas tinham fé que ele poderia curá-las, porque a cura espiritual, ela é uma aceitação de ser um filho de Deus. Lá no fundo, mesmo que você não entenda isso, mas você não aceitou a sua condição, a parte de Deus, você não aceitou que você era aquele ser limitado. Em algum momento a sua consciência aceitou um pouco de liberdade, entendeu? Aonde você disse, eu aceito que eu sou mais do que essa condição. E eu quero uma nova condição, eu quero ver isso. E quando você está tendo alguma vantagem na sua doença, ou na doença de alguém, você não quer a cura. Você pode pensar que você quer, tá? Você pode até estar lutando e dizendo, eu quero, mas de alguma forma você não quer, porque aquela dor, ela está te trazendo alguma recompensa. Então é necessário que você avalie com honestidade, se avalie com honestidade e veja se você quer essa cura para você ou para o outro. E se o outro não está tendo tantas vantagens, que também não está desejando ser curado. Aí não adianta você pedir oração para um filho que não deseja a cura, tá? Então se abra para esse pensamento, porque à medida que você conseguir identificá-lo, você vai ser capaz de dizer não para ele. Eu sou um filho de Deus. Eu mereço o reino de Deus. Essa condição não é a condição verdadeira, ela é ilusória e eu não a aceito mais. Esse sofrimento não é a vontade do meu Pai. Nada disso está dentro dos planos de Deus. Eu agora não aceito mais. E você vai começar a recusar esse sentimento de gratificação pela doença. Você vai começar a dizer não para isso. Não, o que eu quero é muito mais do que isso. E aí você vai aceitar e querer ser curado, tá? Porque na realidade você não está querendo. E aí, nosso último ponto. Nosso último ponto. Se você já está trabalhando a sua consciência e as coisas ainda não fecharam completamente, saiba que existe uma caminhada aonde a sua consciência, ela precisa alcançar um certo ponto para que a cura seja manifesta, para que a harmonia seja restabelecida, para que as coisas comecem a se manifestar. E muitas vezes, amados, a gente tem que aprender muitas coisas ali para conseguir alcançar esta consciência. Mas é muito diferente você ter uma cura espiritual de uma cura com remédios ou com qualquer outra solução humana, porque aquela cura espiritual, ela te elevou a um nível aonde você não mais vai estar sujeito àquilo, ou vai estar muito menos sujeito àquilo. Quanto mais segurança você tiver no ser verdadeiro que você é, no Filho de Deus que está dentro de você, quanto mais segurança você tiver aí, mais cura você vai ter, mais elevação você vai ter e mais liberdade de que isso não regresse para você, para a sua vida, de que doenças não cheguem mais, de que desarmonias diminuam cada vez mais.
Então, a cura espiritual, ela é uma cura que te dá liberdade, não é uma cura momentânea, mas uma cura que te dá liberdade. E mesmo que você caia em doença outra vez, você já sabe o caminho, você já sabe o que fazer, você já sabe aonde você deu uma tropeçada, né, e acabou criando para a sua realidade algo que você não gostaria de estar vivendo. Você sabe do poder que há em você agora de não mais criar essas ilusões. Então você tem muito a receber, tem muito a ganhar, mas é uma caminhada. É uma caminhada, ela pode demorar um pouco, ela pode ser difícil de ser alcançada, mas na realidade ela não vai te dar somente a cura dessa doença, dessa desarmonia, dessa imperfeição ou desse problema financeiro. Ela vai te dar uma liberdade, e é isso que eu acredito que você quer. Então, olhando para esses aspectos, analisando a sua vida, quem sabe isso vai te ajudar para que você agora receba completamente a cura espiritual. Amém, queridos? Muito obrigada pela oportunidade de falar com você. Deus te abençoe. Namastê.